E aí galera, tudo bem? Dando sequência àquele vídeo que eu fiz sobre qual seria a melhor forma de se alimentar com proteína animal, com proteína vegetal, né? E que eu prometi fazer um segundo vídeo, uma sequência, uma parte 2, relatando a minha experiência no período em que eu fui vegano, né? Eu fui vegano 6 anos na minha vida e o assunto de hoje é esse testemunho, beleza? Vamos para cima! Vamos para mais um vídeo do Expertise Carioca. Meu nome é Armando Muniz e o meu objetivo é trazer até você testemunhos, fatos, atualidades, exemplos que possam fazer com que você tenha nas mais diversas áreas da tua vida uma autoconfiança indestrutível e que a tua determinação seja inabalável na busca dos teus objetivos, ok? Eu só quero que você se dê bem. E aí eu vou ter realmente muita satisfação se você acompanhar esse vídeo até o final, porque tem muito esclarecimento acerca de um movimento que pouca gente sabe o que significa de fato. Muita gente pensa que veganismo é um estilo de vida e não tem nada a ver com estilo de vida, ou que seja uma dieta, nada a ver com isso também. O movimento abolicionista vegano, ele começou ali pelos anos 40, coincidentemente na mesma época em que começou a industrialização e o abate sistemático de diversos tipos de criações de origem animal, vacas, porcos, galinhas e etc. Principalmente esses três tipos de alimento. E o movimento abolicionista vegano, isso mesmo, é um movimento abolicionista, assim como foi o movimento de abolição da escravidão, em respeito ao coabitante terráqueo. Ou seja, na concepção dos veganos, o animal, chamado animal, que nós somos animais também, só que animais racionais, até que ponto? Porque esses animais também eles têm todo um contexto social entre eles, eles têm um idioma próprio, um idioma sim, emitem sons totalmente entendíveis pelo semelhante dele, hábitos muito semelhantes ou totalmente parecidos com os hábitos humanos, sensação de dor, sensação de medo, de pânico, de estresse, de depressão e um conjunto de identificações psíquicas e cerebrais totalmente semelhantes com a do ser humano. Eles têm o senso de coletividade deles, o senso social deles, eles têm o senso de proteção aos filhos, que toda mãe tem, o senso de proteção aos próximos deles, eles se protegem entre si, eles brigam entre si por conta de uma liderança. Os seres humanos fazem isso também. Você percebe como está em cima da crosta terrestre, o terráqueo, ele age de forma semelhante, porque eles são semelhantes a nós. E por que os veganos eles defendem as outras raças de origem animal a terem direito à vida em detrimento de serem uma alimentação para nós humanos? É simples. Eles têm os seres humanos, nós seres humanos, como vegetarianos na origem. Os veganos, eles tratam as pessoas que comem carne como carnistas, ou seja, seres humanos que literalmente se alimentam de restos mortais de outros seres vivos. Então, muita coisa do comportamento do ser humano moderno é explicado através do seu ancestral, do comportamento do ser humano da época da escassez, em que o homem ele saía para caçar, às vezes ele se tornava presa, não voltava para casa, e as mulheres ficavam ali na caverna, na dita caverna, protegendo as crias, os filhos e etc. Então eles começaram a se juntar na época dessa escassez e acabaram indo para cima dos bichos, dos animais da época, pequenos animais, e depois se reuniam em bando para abaterem animais maiores, e assim se deu a transição do ser humano herbívoro para o ser humano que consumia proteína animal. Veio aí, então, uma grande benesse que foi assim, o principal responsável pela evolução da raça humana para o que nós somos hoje. Porque existe uma proteína, existe uma vitamina no reino animal que não existe no reino vegetal. Essa proteína é a B12. Todo mundo já ouviu falar que é a vitamina que bomba o cérebro, Então, isso foi o fator
primordial, precursor do que é o ser humano moderno. Vitamina B12, que é tida através do consumo de carnes. Então, o tempo foi passando, né? Muitos seres humanos morreram, literalmente, porque até hoje mesmo, você pega você não come nada cru, a não ser um carpacciozinho ali, temperado e tal, com vegetais, mas você literalmente, você não abate o que você come, você não é um carnívoro, segundo a concepção dos veganos, ok? Você não é um carnívoro, porque um carnívoro, quando ele sente fome, ele vai para cima da presa dele, abate a presa dele e come a presa ali in natura. Ele abate a presa dele. Se você tem pena do que você come, de abater o que você come, você não é carnívoro. Vê como é um raciocínio simples? Se você pega uma criança de 5 anos de idade, de 6 anos, que ainda está ali na transição para ter um raciocínio mais esperto, se você pegar e dar para ela uma maçã e dar para ela um ratinho branco e essa criança estiver com fome, ela vai comer a maçã e vai brincar com o ratinho branco. Ao contrário de um animal carnívoro, ele vai brincar de matar o bichinho lá, o ratinho branco, né? Se você pegar um felino, um cachorro, vai brincar de matar o felino e vai deixar de lado, simplesmente vai deixar de lado a maçã. Então esses são indícios fortes de que o ser humano ele é essencialmente herbívoro. Mas fatos, o nosso maxilar ele se move na horizontal, isso é coisa de herbívoro, e carnívoro não, ele simplesmente morde de forma vertical. A nossa arcada dentária ela é dotada de molares e de incisivos para cortar o alimento e para triturar o alimento. Esses caninos que nós temos, é brincadeira, né? Tem gente que consome carne, porque a gente tem argumento de quem come carne, porque a gente tem canino. Papo furado, se você pegar outros animais, inclusive primatas, eles têm caninos gigantescos e comem apenas vegetais, bambu. Passando para outras características humanas, nós não temos nenhum dos nossos sentidos aguçados, nem as mulheres tampouco. Nós não temos uma visão aguçada, nós não temos uma audição aguçada, nós não somos velozes, nós não corremos com rapidez. A priori, nós somos presas. O que nos deu condição de estar no topo da cadeia alimentar foi a vitamina B12, o desenvolvimento do raciocínio frente a descobertas da evolução humana, como a pedra lascada, né, o uso de ferramentas, o descobrimento do fogo, que deu a nós o domínio em cima de todas as outras espécies, inclusive para que nós comêssemos essas outras espécies sem falecer, sem morrer. Porque o nosso organismo, que é um outro fato, o nosso sistema digestivo é longo, típico de um herbívoro. Então, os animais carnívoros, eles têm um sistema digestivo de trato curto, justamente para absorver, né, os nutrientes das presas abatidas e eliminá-las com rapidez. E com o passar dos tempos, com o passar das eras, o ser humano ele foi se adaptando ao consumo de proteína animal, inicialmente por necessidade, depois por cultura, depois por costume. E os animais passaram a ser tratados como coisas, literalmente coisas. Como que você pode, por exemplo, ter um papagaio de estimação, que você ama o seu papagaio, mas você come um frango? Não tem coerência, né? A conta não fecha. Quando um animal teu, um pet querido, amado, tem uma ninhada, tem as crias, você literalmente pega essas crias recém-nascidas e separa da mãe e vende. Nada mais são do que seus escravos. Que amor é esse? Então, o desrespeito ao reino animal, ao nosso coabitante terráqueo, é tido como uma coisa super normal. Então, o ser humano ele é seletista, né? Ele ama um tipo de terráqueo e o outro terráqueo não tem direito à vida. Muito pelo contrário, ele é cultivado, né, em granjas e enchem esses terráqueos de hormônio, de remédios, porque eles não podem, porque eles são produtos que dão lucro financeiro,
é uma indústria da morte, é como os veganos chamam. E é uma indústria que está em todos os lugares que você possa imaginar. Ajudou a raça humana a evoluir? Sem dúvida nenhuma, principalmente a medicina. O que não seriam dos camundongos, macacos e tantos terráqueos que contribuíram para que os nossos remédios estivessem aí nos curando? Então, nós devemos isso a esses animais, frutos de experiências de laboratório. O coabitante terráqueo, ele serve de alimento, ele serve de entretenimento, ele serve como cobaia de laboratório, ele serve como vestuário, ele serve como alvo. O ser humano tem prazer em matar por esporte. O ser humano moderno, ele é tão egoísta, tão sem noção, que ele não se contenta em satisfazer as suas necessidades nutricionais com os animais que já são cultivados em granjas, em pastos. Não, ele quer experimentar uma carne nova, ele quer comer a carne do jacaré, ele quer comer a carne da vaca, ele quer comer a carne da caça, ele quer... isso sem falar nos produtos marinhos. Isso tudo causa um desequilíbrio gigantesco. Por exemplo, no Brasil tem mais vaca do que gente. E aí, aonde é que eu entro nessa história? Vou partir para o testemunho. Ali, 2012, a minha filha me mandou um vídeo do YouTube. E nesse vídeo tinha um documentário fantástico. Inclusive eu vou colocar esse vídeo aqui nos comentários, né? E aí eu convido também vocês, se quiserem comentar alguma coisa, convido a vocês se inscreverem no meu canal, se vocês estiverem gostando desse conteúdo. Mas voltando, esse documentário, A Carne é Fraca, tá fantástico. Ele fala sobre todas as questões oriundas do veganismo no Brasil. Muito bom o vídeo, tá? Tá aí na descrição aí embaixo. E um outro norte-americano, né, com narração daquele ator Joaquim Fênix, que ele é vegano, chamado Terráqueos. Ele é mais abrangente e bem mais agressivo, sabe? Na verdade ele é um soco, esse vídeo, e realmente para quem vai se sensibilizar com certeza, tá? São os dois principais vídeos que eu assisti na época, porque eu parti para uma pesquisa para saber se não era um movimento de modinha, saber se não era mais uma modinha. Tal foi a minha surpresa na hora que eu vi a beleza do movimento. E eu sou um empata, né? Eu sempre quis um mundo melhor, eu sempre sonhei com um mundo melhor, que as pessoas fossem melhores, etc. E ali eu vi no veganismo uma oportunidade, né, como eu nunca tinha tido na minha vida inteira, de poder fazer parte de algo e que eu pudesse, enquanto pequenino, contribuir por um mundo melhor, né? E foi por isso que eu ingressei no movimento abolicionista vegano. Ou seja, é um movimento abolicionista, tal como foi o movimento abolicionista na época da escravidão negra. Segundo o veganismo, esse ecossistema ele foi quebrado pelo ser humano justamente porque ele avançou num território que não era o natural dele. Com a evolução, nós nos tornamos onívoros, mas nós não temos características físicas de um animal onívoro. Esse é o fundamento do veganismo. E é por isso que o mundo está como está, desequilibrado, com diversos problemas de ordem ecológica, de ordem social, de todas as formas, porque o ser humano ele não se respeita e não respeita o seu coabitante. Ele pratica a violência desenfreada através de uma indústria da morte, a chamada indústria da morte. E aí, uma das maiores dificuldades que eu tive foi realmente no trato social, porque quando eu resolvi me tornar vegano, que eu fui um vegetariano estrito, né? E não tive nenhum problema de saúde com isso, o meu organismo se adaptou muito bem à dieta vegetariana estrita. E o ser humano, não dá também para você dizer, através de estatísticas, quem é melhor do que quem. Por quê? O ser humano é sempre assim, a combinação de um ser humano com um ser humano que origina um outro ser humano completamente diferente, organicamente, com traços diferentes de genética, enfim. As exceções confirmam a regra. Se uma dieta
vegetariana estrita vai te fazer mal ou não, assim como tem seres humanos que têm problema com a ingestão de proteína animal. Seres humanos, muito comumente, a gente vê com problema de intolerância à lactose. O único ser vivo que consome leite a vida inteira de outro ser vivo é o ser humano. Então, se ele fosse realmente um carnívoro, não teria esse problema. O trato social para mim foi o que mais me atingiu, porque eu virei um ET e eu precisei ir para as redes sociais para encontrar gente com um pensamento semelhante ao meu. E aí eu me deparei com uma outra realidade. Vou te dar 2 exemplos, né? O primeiro exemplo, tinha um grupo chamado Ogros Veganos, muito bacana, sobre culinária, né? E aí eu vi que um leque se abriu na minha frente, porque o mundo vegetal ele é muito mais amplo do que o mundo animal, do ponto de vista do paladar, da culinária, né? Eu descobri novos sabores, é fantástico. Isso daí realmente foi um grande legado que eu trouxe. Como eu falei, eu larguei o veganismo. E um outro grupo chamado musculação vegana, porque eu sempre fui praticante de esporte, estava pronto, musculação vegana. Ali eu fui me deparar com o velho ego humano, um querendo ser melhor do que o outro batendo foto, olha como é que eu sou forte, olha como é que eu sou bonito, bonita, e aquela coisa chata. E aí você começa a ver uma polarização do vegano querendo ser melhor do que o ser humano que consome proteína animal. E aí é a raiz do problema. Um movimento que é para ser de paz, ao contrário do movimento da abolição da escravidão negra, né, que houve muito confronto, no caso dos animais era para ser um movimento de paz. Não, gerou polarização dentro do próprio movimento, de um vegano querendo ser mais do que o outro. E aí cai na velha história humana que nós estamos em evolução e nós vamos sair dessa se Deus quiser. Isso vai de encontro à filosofia do movimento abolicionista vegano. Então, eu percebi isso nitidamente. Como é um movimento de minoria, acabaram se tornando massa de manobra. Eu não sou massa de manobra, eu quero ser cidadão, eu quero praticar minha cidadania, viver numa democracia onde eu possa ir e vir com liberdade, onde eu possa respeitar o próximo e onde eu pudesse realmente respeitar o coabitante terráqueo de forma amorosa, né? Então, quando eu percebi isso, eu vi, na verdade, muita lacração, né? Aquele vegano que tem um gatinho em casa, a veganinha que tem um gatinho em casa e tal, eu vou castrar o meu gatinho, né? Como se o vegano tivesse algum animal como propriedade. Eu vou castrar o meu gatinho para ele não reproduzir na rua. Sem noção, isso não existe, né? Então você vê uma coisa que não tem nada a ver com aquele movimento que eu li, que eu estudei, que eu vi nos livros do Isaac Bashevis Singer, fantástico, nada daquilo, né? Então, nos dias atuais, o movimento se perdeu. E aí eu debandei, porque o meu objetivo era a humanidade. Os animais, nós somos o topo, nós somos os dominantes. Isso é irreversível, isso é um fato. Então, o meu sonho era uma humanidade melhor e que essa humanidade, por consequência, aprendesse a respeitar o seu coabitante. Mas não é isso que acontece. Efetivamente, o movimento abolicionista vegano caiu na lacração. É isso. Então, em detrimento, né, de eu ter saído do movimento, de eu ter chegado a conclusões tristes a respeito do que se tornou o movimento abolicionista vegano, eu continuo acreditando na humanidade. Eu acho que o ser humano ele é essencialmente bom. Então, eu acredito que a raça humana ela está num franco caminho de evoluir sim para melhor. E de tempos em tempos, porque a sociedade ela tem momentos cíclicos, né? Assim como foi nos anos 60, houve uma revolução, nós estamos vivendo uma outra revolução nos tempos atuais, e aí essa coisa vai e vem, né? Dentro da evolução dos movimentos liberalistas, dos movimentos conservadores, e assim a humanidade vai cada vez mais crescendo e se adaptando com as novas tecnologias. Eu acredito no ser humano.
Pô, pessoal, eu acho que é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse conteúdo, tá? Se gostou, pô, se inscreve aí, tamo junto, tá? Muito obrigado pela atenção, para você que assistiu até aqui e até a próxima.